Eu vou agora fazer a oração. Vamos colocar a mão sobre o peito, o lado do coração, mais o lado esquerdo. Elevamos o pensamento ao Pai, a Jesus. Agradecemos por mais um dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Obrigada também toda a espiritualidade, aos mentores espirituais que estão aqui de plantão, anjos, muito obrigado. Que todos que passarem por aqui esta noite, que façam a limpeza espiritual, cuidem do emocional, cuidem do coração deles, acalme, traga tranquilidade, traga paz, traga luz. Vamos sentindo a calmaria. Respirem bem fundo. Solta. Isso, mais uma vez. Solta. Muito bem. Isso é a vida. É o seu pulmão. Você respirando, entrando ar. Então, como é bom vocês poder respirar, né? Ninguém aqui precisa de aparelhos, igual muitos estão nos hospitais. Então, vamos dar esse valor à vida. A vida que Deus deu para todos vocês. Que as coisas pequenas, tem muita coisa pequena que às vezes as pessoas fazem questão e não precisam se importar com essas coisas pequenas. Se importem com a vida de vocês, com coração, com sentimentos, com a sua energia, né? Com o que você está carregando, sabe? Com o que você está absorvendo ao redor das pessoas que vocês conhecem. Não se permita se sentir menor, tá? Nem diferente de outra pessoa. Cada um aqui tem seu valor. Nunca se diminua, sabe? Então Deus, Ele quer isso, que vocês se sintam bem com vocês mesmos, tá bom? Eu não vou prolongar muito, porque hoje tem palestra da Mauri, então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na palestra, e vai falar sobre doenças crônicas, tá? Que são as doenças também de fundo emocional. Então é muito importante ouvir. A Mauri vai fazer a palestra, tá bom? Deus abençoe a todos. Agora vamos orar o Pai Nosso, em seguida a palestra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a luz de Deus permaneça sempre presente sobre eles e que possam levar a luz para o lar e para toda a família. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Eu vou dar continuidade ao que o Dr. Jeremias começou com vocês. O Dr. Jeremias sempre com muita sabedoria e muita serenidade. Sempre transmite algo muito bom para a gente. E ele falou sobre a importância da gente cuidar das nossas emoções.
Ele falou uma frase que disse que tudo isso que a gente carrega, essas emoções ruins, elas destroem a gente por dentro. E é a mais pura verdade. As doenças emocionais, elas são conhecidas como doenças psicossomáticas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Como que elas acontecem? As doenças psicossomáticas, elas são a materialização daquilo que a gente sente, de uma emoção que não foi muito bem trabalhada, que não foi exteriorizada, aquele sentimento que a gente reprimiu, aquele trauma que a gente passou, às vezes, lá na infância ainda, né? Grande parte dos nossos traumas se dão na infância. E trauma, muitas vezes, ele não é um evento apenas. O trauma, ele é uma repetição. Várias vezes a mesma situação, várias vezes a mesma situação. A nossa mente de criança, ela não consegue entender exatamente como acontece, o que é o mundo adulto. E aí a criança interpreta de uma outra forma, mas a criança cresce, só que com aquela emoção que foi sentida lá quando criança. Então, os traumas, na verdade, eles são reflexos das nossas emoções lá de criança, que não foram trabalhadas, não foram interpretadas adequadamente, e elas refletem na nossa vida adulta, prejudicando a nossa vida adulta. Não só os relacionamentos, mas muitas vezes também traz doenças. Eu fiz uma relação aqui com algumas doenças, caso vocês tenham, para vocês prestarem bastante atenção. Psoríase, alopecia areata, herpes, desidrose, urticária, dermatite, rosácea, melasma, fibromialgia, enxaqueca tensional, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável. São algumas, ainda tem mais. Mas se vocês conhecem ou têm uma dessas doenças, saibam que é de causa emocional. Na verdade, 98%, 99% das nossas doenças são de fundo emocional. Né? O reflexo, como eu falei, a expressão material de que algo está em desequilíbrio. É o nosso corpo gritando, o nosso corpo avisando que algo está em desequilíbrio, que precisa ser trabalhado, que precisa ser modificado. Tem também aquelas doenças que as pessoas costumam falar que são de origem hereditária, são genéticas, né? Mas essas doenças, elas também tiveram origem numa emoção. São padrões emocionais familiares que foram repetidos ao longo de gerações. E essas emoções foram impressas no corpo e aí transmitidas de pai para filho. E aí é onde ocorrem as doenças hereditárias e a medicina entende como que tenha sido uma mudança genética na sua família. Mas essa mudança se deu através de uma emoção. Nós temos 3 corpos, na verdade. Nós temos esse nosso corpo físico, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. A gente tem o nosso espírito e a gente tem o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é o nosso corpo energético, onde ficam os nossos chakras, onde ficam as funções de energia. Essas funções de energia, esses chakras, eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo físico. E o espírito, por sua vez, é o que sente as emoções. O que nós sentimos, o que nós pensamos, ele não vem do nosso corpo físico, ele não vem do nosso corpo energético, ele vem do nosso espírito. Tudo que a gente pensa e sente vem do nosso espírito. E aí, quando o espírito tem essa emoção negativa, esse trauma que não foi trabalhado,
ele desequilibra o nosso corpo energético, desequilibra as funções dos nossos chakras e reflete no nosso corpo físico. Então, isso causa desequilíbrios hormonais, isso causa desequilíbrio no nosso sistema imunológico. E, a partir disso, a nossa parte do corpo físico, que é mais sensível, termina sofrendo com a doença. A doença atinge justamente o ponto que é mais sensível no nosso corpo físico. É assim que acontece. Por isso que muitas vezes a gente vê bebês que ainda na barriga da mãe começam a apresentar doenças, né? Acontece muito disso. Aí você pode falar assim, nossa, mas esse bebê, ele não nasceu ainda, ele não sofreu traumas, ele ainda não tem emoções. Mas esse bebê, ele é um corpo que vai ser habitado por um espírito que já viveu muitas vidas. Esse espírito ele ainda não encarnou, porque o encarne ele se dá na hora do nascimento. Então, quando a mulher está gestante, o espírito ele fica ali do lado dela, cuidando do corpinho dele, acompanhando todo o desenvolvimento até o nascimento. Quando o neném nasce, ocorre a encarnação desse espírito. O que acontece? Muitas vezes esse espírito, ele já vem com muita mágoa, ele já vem com emoções que não foram curadas no plano espiritual. Quando a gente desencarna, a gente vai para um hospital, a gente passa por tratamento espiritual, por tratamento para restabelecer o nosso espírito, o nosso perispírito. Só que quando reencarna, não quer dizer que a gente está 100% curado, né? Então, aquele espírito que vem machucado emocionalmente, ele está ali perto da mãe, esperando o momento do nascimento, ele já começa a vibrar essas emoções negativas. E essas vibrações vão para aquele corpinho que ainda está em formação. Então, aquele corpinho vai se desenvolvendo e termina apresentando problemas de saúde devido às emoções desse espírito que vai encarnando. Eu estou explicando isso para vocês conseguirem entender como que é a dinâmica da emoção, como é forte aquilo que a gente sente. Nós somos centelha divina. E tudo que a gente sente que vai contra as leis do universo, que vai contra as leis de Deus, todo sentimento contrário ao que é Deus, faz muito mal para a gente. Mágoa, medo, culpa, rancor, tristeza profunda. Não há problema nenhum de sentir tristeza, mas tem gente que é triste o tempo inteiro. A tristeza, ela habita o coração da pessoa. Essa tristeza ela não faz bem. O rancor não faz bem. A culpa, uma pessoa que se culpa o tempo inteiro, que se martiriza com culpa, não faz bem. Medo, a pessoa viver com medo de tudo, né? Apreensiva, sempre achando que algo pode acontecer. Mágoa, rancor, tudo isso faz com que as nossas energias, tanto do nosso corpo energético, do nosso perispírito, quanto do nosso corpo físico, entrem em desequilíbrio. Entre em desequilíbrio porque vai contra a lei natural, porque vai contra as leis de Deus. Então, desequilibra e reflete como doença. Então, por isso que é necessário se conscientizar, olhar mais para dentro de si, para o seu coração, para suas emoções, pensar o que você está sentindo que está contra a lei natural. Que emoção ainda é ruim, que sentimento ainda é negativo. E como você pode fazer para mudar isso?
Às vezes não é possível, você não consegue mudar sozinho. Então é necessário que se busque suporte emocional, auxílio emocional, através de psicólogos, através de psicanalistas. Eles conseguem ajudar você a buscar o fundo dessas emoções, buscar as causas dessas emoções. Mas é necessário trabalhar isso, porque senão a gente vai ter cada vez mais pessoas mais doentes por conta de emoções que não foram trabalhadas. Então, eu peço que vocês reflitam em casa com calma. Pensem como vocês estão sentindo, de que maneira vocês estão sentindo, quais essas emoções negativas e como você pode fazer para mudar isso. Busca a causa, quando isso começou e como é possível transformar. Sempre é possível. Essas respostas estão dentro de cada um de nós. Cada um sabe aquilo que carrega dentro do seu coração. Cada um sabe as dores que passou. Cada um tem suas emoções diferentes. Cada pessoa sente diferente. E tudo depende também de todo o histórico que essa pessoa já viveu. Por isso que é importante a gente sempre respeitar a emoção do outro, a dor do outro. A dor do outro, às vezes você olha e você pensa assim, nossa, mas é só isso que a pessoa está passando. Eu já passei por coisas tão mais difíceis, mas você não sabe o histórico. Ali é só a pontinha do iceberg. Existe todo um lado lá para trás. Todo um lado reprimido, todo um lado que foi muito judiado, todo um coração que foi muito judiado. Então, é importante que a gente respeite e que a gente se olhe e tente buscar a cura que está dentro de nós. A cura da nossa emoção está dentro de cada um de nós. E se for necessário, busquem ajuda interna. É esse o recado. Busquem ajuda externa, Busquem ajuda externa através de psicólogos e de psicanalistas que podem auxiliar bastante.